Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, como é que os irmãos estão? Nós vamos dar continuidade a mais um vídeo, se não me engano, será o quarto vídeo acerca deste livro. E nesse vídeo nós vamos trabalhar ainda o primeiro capítulo. Nós vamos para a terceira parte do primeiro capítulo. E aí eu vou deixar uma playlist logo, uma playlist aqui no cards, aqui na parte de cima, e também na nossa descrição, para que os irmãos possam também ver o que nós já produzimos acerca deste livro, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar três erros que cometemos, ou, melhor dizendo, na perspectiva de Moisés, quando nós nos apressamos, quando nós avançamos, quando nós nos precipitamos para realizar o chamado de Deus ou a obra de Deus sem que ele tenha já mandado. Então nós já temos já no vídeo passado a precipitação de Moisés naquela cena onde aconteceu um homicídio. Os irmãos conhecem essa história, está no vídeo anterior. Nós vamos lá? Antes de nós adentrarmos aos assuntos, eu gostaria que os irmãos se inscrevessem em nosso canal, deixasse um like, se inscrevesse, comentasse e também acionar o sininho do YouTube para que os irmãos possam receber os nossos vídeos, tá bom? Nós sempre estamos produzindo vídeos diariamente, tá bom, meus queridos? Vamos lá? Eu quero continuar em um parágrafo que ficou no vídeo anterior que diz assim: este é o momento para eu fazer uma pausa e indicar três erros comuns que as pessoas cometem quando tentam decidir as coisas por conta própria, como fez Moisés quando era um príncipe orgulhoso no Egito. Vamos lá? Isso, vamos nos adentrar à leitura. E aí eu já vou fazer apresentar os três erros, três pontos, tá bom? Para nós trabalharmos e discutirmos aqui. Diz assim: primeiro erro, corremos antes de sermos enviados. O segundo erro, recuamos depois de termos falhado. E o terceiro erro, resistimos quando somos chamados. Tá bom? Vamos lá? Repetindo novamente. Corremos antes de sermos enviados, recuamos depois de termos falhado e resistimos quando de fato somos chamados. Então, esses três aspectos, queridos, aconteceu na vida de Moisés e pode ser, querido, que em algum momento esteja acontecendo também na nossa vida. Então, eu peço a atenção dos irmãos para que nós possamos, juntos, de alguma maneira, extrairmos e aprendermos alguma coisa acerca desse ponto, dessa leitura. Vamos lá. Primeiro erro: corremos antes de sermos enviados. Por vezes, deixamos que a intensidade de nossa visão nos empurre prematuramente a cumprir nossos planos. Moisés sentiu necessidade de agir e iniciar o processo de libertar o povo de Deus da opressão. Entretanto, não era isso que Deus o estava mandando fazer. Ele correu antes de ser enviado. O resultado foi um ato impulsivo que levou a um desastre colossal. Vejam só, queridos, esse primeiro ponto, esse primeiro erro, e eu creio que muitos de nós, e aí eu preciso me incluir também, muitas vezes cometemos. Nós entendemos que temos uma aptidão, um chamado, algo de Deus para realizar, mas o tempo não é aquele, o tempo não é propício, a plenitude do tempo não chegou a nós, e aí achamos que podemos, de alguma maneira, nos adiantar. E aí nos frustramos. E aí não acontece como aquilo que nós pensávamos, não acontece de acordo com os nossos planejamentos, e aí
estagnamos. As coisas não acontecem, nos frustramos, como eu disse, nos decepcionamos, nos entristecemos, ficamos magoados, não entendemos e muitas vezes até ficamos tristes com o nosso Deus. Isso é muito normal, porém não deve ser seguido. Tá bom, queridos? Vamos lá. O segundo erro, que é praticamente o resultado do primeiro erro, quando diz assim: recuamos depois de termos falhado. E isso acontece muito, tá bom? Falhamos, nos precipitamos, Deus não nos mandou, Deus nos repreende, Deus não está no negócio, e aí recuamos. Queremos sair, queremos abandonar, queremos fugir, ficamos irados, queremos descontar nas pessoas e muitas vezes até culpar a Deus. Vamos ler o que diz aqui este segundo erro. Uma vez que pomos tudo a perder pela nossa precipitação, nossa tendência é recuar, voltar atrás. Começamos a lamber as feridas. Sabemos que nos metemos numa encrenca, então nossa insegurança explode. E nossa insegurança batemos em retirada. É nesse momento que passamos a duvidar de que Deus possa nos usar novamente. Ou melhor, nós nos convencemos de que Ele não fará. Que quer você tenha cumprido uma sentença na prisão, passado por um divórcio ou cometido um ato de infidelidade no casamento, a vergonha pode levá-lo a acreditar que a possibilidade de Deus o utilizar acabou. Independentemente dos motivos de sua insegurança, ela pode levá-lo a recuar depois que você houver falhado. Querido, nesse momento eu poderia até recomendar um trecho, ou um hino, ou um cântico, né, do Ministério Zoe, sobre a canção do publicano. Eu não sei se o YouTube vai deixar, mas eu vou tentar colocar aqui um trecho para nós ouvirmos, né? Aquela canção linda que muitas vezes pode estar tratando com você e comigo, tá bom? Muito bem. Vamos agora para o terceiro erro. O terceiro erro diz assim, e aí eu vou colocar o i, não tem no texto, mas eu vou colocar, e eu quero voltar novamente disso. Corremos antes de sermos enviados, e recuamos depois de termos falhado, e resistimos quando de fato somos chamados. Então aqui você percebe, querido, toda a ação desses três erros acontecendo na vida de Moisés. Aos 40 anos ele se adianta, depois ele vai para o deserto e se retrai e se enclausula e não quer mais saber. É tão certo que ele some, querido, por 40 anos. E você percebe que o texto só vai falar de Moisés no dia do chamado dele. Vejam só. Então você vê que o chamado dele é um chamado onde ele não quer mais fazer aquilo que ele pretendia realizar, se precipitando aos 40 anos lá no Egito. Então o terceiro parágrafo é praticamente a consequência do primeiro erro. Aí o que acontece? Resistimos quando de fato somos chamados. E aí nós precisamos aprender, querido, com essas histórias bíblicas. Elas são muito importantes para nós. E Deus, creio que está nos ensinando. Vamos lá. O terceiro ponto, novamente, para ficar bem firme em nossa mente, é resistimos quando somos chamados. Como no caso de Moisés, Deus tem um jeito de intervir e nos surpreender. Em sua graça, ele decide nos usar mesmo depois que falhamos. Talvez Deus se dirija a você no momento em que você mais se sinta despreparado ou absolutamente inadequado. Talvez você se sinta assim devido à idade, você é muito jovem ou velho demais,
Ou talvez lute contra uma deficiência física, contra a depressão, ou tenha tido no passado um período sombrio do que se envergonhe. Você faria qualquer coisa para que isso não fosse revelado, seja qual for a causa. Esses sentimentos de inferioridade bloqueiam sua capacidade de escutar a voz de Deus. Então você resiste por causa da inferioridade. Querido, nós já conseguimos fechar esses 3 pontos. O livro tem muita coisa a tratar conosco. Eu gostaria de ler mais um parágrafo. E aí nós concluímos esse 4º vídeo, tá bom? Diz assim: Moisés ficou estagnado no deserto durante 40 anos, cuidando do mesmo rebanho de ovelhas fedorentas. Sua pele ficou queimada de sol, calejado pelo vento e curtida pelo golpes contínuos da areia do deserto. Sua atitude combinava com a rudeza exterior da fronte castigada pelo sol. Sozinho, derrotado, esquecido, já no fim da vida, um velho de 80 anos. Como mencionei anteriormente, era um dia como qualquer outro. Não houve nenhuma inscrição dos anjos no céu. Preste atenção, Moisés. Deus vai aparecer e falar hoje. Cuidado com arbustos incandescentes. Deus está em chamas. Não. Nada disso. Moisés não foi avisado na noite anterior em um sonho. Ao contrário, o sol nasceu naquela manhã da mesma forma como havia nascido nos últimos 40 anos de sua vida. No deserto. Outro nascer do sol, outra rajada quente de vento abrasante no deserto. Então, de repente, aconteceu algo que lhe chamou a atenção. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no monte de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Está registrado, queridos, em Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Naquele instante inesperado, Deus surgiu. É assim que acontece. Deus não faz anúncios prévios. Ele não nos grita de algum pináculo dizendo, divino. Ele usa momentos cotidianos para dizer na verdade. Ei, você está aí? Está escutando? Esse é o seu estilo. Meus queridos, que leitura maravilhosa, viu? Eu recomendo, adquira este livro e se deleite nas histórias esse maravilhoso livro, tá? Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo possa estar tratando com você através deste livro, em nome de Jesus. Amém.